Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Hoje nós vamos tratar de um tema polêmico, porque se tornou polêmico dentro da igreja um tema como esse, porque a gente tem uma mania boba, né, de classificar as coisas e todas as coisas a partir de palavras e dar-lhe um significado que está na nossa cabeça. Então, se estiver diferente disso, a gente não consegue fazer uma análise e entender, não, mas essa palavra quer dizer o quê? Se estende até onde? Significa o quê? Então, hoje nós vamos trazer alguns detalhes sobre essa questão da igualdade e da desigualdade. Porque nós temos essa mania de criar as palavras talismã, né? E se apegar a elas assim e nunca mais largar. Então, quando alguém traz a qualidade da outra palavra, as pessoas acham estranho. Como por exemplo, se eu disser aqui que sim, a tolerância é uma coisa boa, mas nós precisamos também ser intolerantes. A pessoa vai falar, você está louco? Não pode ser intolerante nunca. Nunca? Peraí, vou dar-lhe um exemplo. O seu filho está indo em direção ao fogão. Ele liga o fogão, né? Acende, coloca lá para acender, aperta o botãozinho e ele conseguiu apertar aquela segurança, né, para a criança. Conseguiu, apertou o foguinho, acendeu, ele está indo com a mãozinha. A mãe e o pai vão com calma e tranquilidade. Não, peraí, ele vai se queimar um pouquinho, mas aí eu chego lá e tiro a mão dele, vai estar pegando fogo. Não, o pai vai com tudo, a mãe vai com tudo, é capaz até de assustar a criança dando um grito. Não, põe a mão aí! Naquele momento a mãe foi intolerante. Ah, Leandro, mas então não é a todo momento que você tem que ser tolerante. Para algumas coisas você precisa ser intolerante para que a pessoa sequer comece a fazer o mal. O mal tem de ser tratado, né, por um afastamento, você tem de afastar o mal. Ou você acha que Pedro, falando, né, aos homens, primeiro a gente faz a vontade de Deus, depois faz a vontade dos homens, é uma expressão tolerante ou intolerante? Diante do Império Romano exigindo para permitir os cristãos de adorarem a Deus, você acha que eles chegaram e falaram assim, olha, nós vamos permitir, desde que vocês também permitam a nossa forma, os nossos deuses? E aí os cristãos falaram, de jeito nenhum. Nós não vamos compactuar com isso aí não. Isso aí é uma idolatria, isso é um erro, isso é um Deus falso. Este tipo de expressão dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos primeiros católicos, é uma coisa tolerante ou intolerante? Nos dias de hoje, por conta da propaganda, se você fizer a mesma coisa, você será chamado de intolerante. Se você disser que os deuses dos pagãos são um nada, você será chamado de intolerante. E eles são um nada. Mesmo que você não desrespeite ninguém. Bom, as pessoas têm liberdade, né? Elas não querem ser cristãs, não querem ser batizadas na igreja, não querem viver os sacramentos. Bom, elas têm uma liberdade comum. Bom, vão lá, sejam... Mas eu não sou obrigado a dizer que isso é bom. Mas quando você diz que não é obrigado a dizer que é bom e diz que é ruim, intolerante. Então, diria o romano, né? Em nome da sua intolerância, seus cristãos sem vergonha, nós seremos muito tolerantes e vamos mandar vocês para a boca do leão. Ou vamos cortar a cabeça desses intolerantes. Ou vamos, né, passar a espada. Ou vamos crucificar. Eles não gostam do Cristo? Vamos crucificar igual Cristo. Então, se você se apega muito a palavras, você pode não entender a definição dela no todo. Então,
meu querido cristão, você precisa ser um pouco intolerante sim em algumas coisas. Ao mal você não pode tolerar o mal. Você não pode concordar com o mal, compactuar com o mal, não dá para viver junto. Mesma coisa da igualdade e da desigualdade. Porque a igualdade é uma coisa boa, sim, é uma coisa boa, mas tem uma parte da desigualdade que é boa. Tem um texto muito bom que você, que fica aí defendendo a tolerância, pode agora virar um intolerante, né? Quando eu disser a fonte é o site da Monfort. Mas a Monfort é radical tradicional. Tá, só que os textos do Orlando Fedeli são espetaculares. Você goste ou não da Monfort, os caras são bons. O Fedeli era espetacular. A Monfort deu uma queda depois que o Orlando Fedeli? Sim. Isso é uma opinião minha, mas eu não estou criticando nenhum deles, né? Falando pessoalmente, né? Porque eu sei que o pessoal gosta de puxar a capivara depois da pessoa, fazer o texto, detonar, aí faz comparação, chama todo mundo de gnóstico. Não me interessa. Me interessa que o texto é bom, é católico, é correto, está amparado na doutrina. Inclusive, ele inicia seu texto que está no link abaixo, né? Você pode ter um link aí, pode pegar e ler o texto inteiro. Não vai dar para eu ler tudo, mas eu vou fazer esta aula baseada no texto Desigualdade, Igualdade, Considerações sobre o Mito do Orlando Fedeli. Goste você ou não, entendeu? Já que você agora você que estava defendendo a tolerância vai virar um intolerante, então entenda. Agora, saiba do seguinte, você que fica defendendo a tolerância e agora vai ser intolerante, você que depois sai da tua boca, não, porque esse pessoal que fica apegado em Gramsci, você está pegado em Gramsci, porque Gramsci defende a intolerância aos intolerantes. Tá bom? Então existe uma tática aí no negócio. Não é que eles só defendem a tolerância, não é isso não. Orlando Fedeli começa o texto questionando os folhetos de missa, que estão lá ensinando uma certa ideia de igualitarismo e não de igualdade, e nesta ideia de igualitarismo começam a questionar até a doutrina da igreja, como por exemplo questionar a castidade, e defender o amor livre. Isso aí, folhetos de missa, é um folheto antigo? É um folheto mais antigo, o texto também não é novinho, está falando de algumas coisas aí, e de outros artigos que foram apresentados lá da década de 90. Então eu vejo hoje aparecem youtubers que tem conversão recente, mas eu lembro de ver a teologia da libertação assim a plenos poderes dentro de todas as igrejas. Então em todo lugar que você ia aconteciam coisas assim. Vocês vão ouvir. Se vocês acham que a missa na sua comunidade tá ruim, você não sabe o que é que acontecia na década de 90. Vou contar-lhes, já que para eu não ir para o texto aqui, porque ele está explicando e a gente vai dando vida para os dias de hoje. Então saiba que, além desses folhetos que ficavam ensinando esse tipo de loucura, e dizendo assim, o certo é que se nos empenharmos na luta pela justiça, um dia no mundo não haverá mais pobres. Impossível. Impossível. O próprio Jesus falou, sem pobres sempre tereis. E Provérbios, rico e pobre se encontram. Foi Javé quem fez os dois. Você precisa ter o rico. Nós vamos falar sobre dinheiro, tá? Vai ter aula sobre dinheiro, aí eu vou explicar porque tem que ter o rico. Mas todo mundo vai ser pobre. É mais fácil. Existe um peso sobre o rico que nem todo mundo suporta. Por isso que também não tem mentalidade para sê-lo. Porque vira uma luta interior muito difícil. Não, Leandro, olha o cara, ele pode festejar, ele pode gastar com o que ele quiser. Então, só que ele tem riscos aí da alma dele. Você prefere ter as benesses agora e ir pro inferno? Ele tá com a alma em perigo, e um grande perigo. Se ele não fizer correto as coisas, ele tá perdido. É um risco. Se ficar rico, amém. Mas vai ter que saber fazer a coisa direito. Não vai poder só, vou desfrutar aqui.
louco, porque Deus chamará a tua vida e o negócio vai ser assim. Bom, pois bem, missas na década de 90, meus amigos. Pense que cantos de perdão e do cordeiro, que são cantos penitenciais, eram cantos emocionais. E aí cantavam tudo, só não pediam perdão, né? Porque parecia assim, ó Senhor de glória, de amor, papapá, papapá, papapá. Cantava aquela tripa, assim, fugia das fórmulas que deveria se cantar. O próprio cordeiro, né? Cantava um monte de coisa do Deus que perdoa, que ama, aí depois falava, tem piedade de nós. A mesma coisa os atos penitenciais. Glória, se cantava tudo, ou era glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém, né? Ou cantava outra glória, sei lá, cantava outra coisa. O pessoal via qualquer canto que tiver glória, tá, então qualquer coisa que tinha glória o pessoal colocava, menos a oração do glória. Aí você tinha evangelho encenado, né? O pessoal, ao invés de ser lido e ser meditado com a homilia sacerdotal, faziam uma peça de teatro para encenar aquela passagem. Fora aqui, da boca dos padres, não tinha homilia. O ambão se tornava um palanque político. Era esse o problema. Na boca dos padres virava um palanque. Virava uma defesa a não sei quem ou a não sei quem lá. Ao político tal. Não, Leandro, meu pai está fazendo isso. Então, ele está voltando aos anos 90. Está voltando a fazer esse discurso. Se o seu pai está fazendo isso, está voltando a fazer aquilo que eles faziam antes. Virou um palanque. Não é quando o padre está fazendo homilia explicando como a gente tem que se converter e aí ele menciona que estamos caindo nas maldades dos políticos, na ideologia. Não. É quando ele pega todo o discurso de fora, pagão, que está vindo lá do político e traz para cá como se aquilo fosse o evangelho. Esse é o problema. E aí, dentre esses, o discurso da igualdade vem com força, vem forte, né? E aí vem em todas as áreas. No caso aqui do texto, ele inicia falando que o pessoal começa falando de sexo, e aí fala de um jeito, né, que tudo vem em prol da igualdade. Igualdade primeiro, não importa o resto. Vai ter alguns probleminhas aí, mas não tem problema porque isso daí é um erro. Aí cria umas aberrações para com a castidade, para com o amor ao próximo e tudo mais. E aí tem que ser aquilo, né? A sociedade precisa considerar toda e qualquer igualdade um bem e toda desigualdade é uma injustiça. Não pode ter desigualdade. Aí não vai dar certo, gente. E aqui ele coloca, né? Tudo se fala em prol da igualdade. Feministas querem igualdade entre homem e mulher, outros querem igualdade entre as nações, considerando toda a colonização criminosa. Hoje é matéria de faculdade isso. Tem até nome, colonialismo. Então qualquer coisa que você faz, você acaba defendendo uma nação diferente da sua. Não, porque eles são os colonizadores. Esse colonialismo. Todos são ruins, ninguém presta. Busca-se igualdade nas modas. Né? Não se leva em consideração a tradição de cada povo, de cada estado, né? De cidade. Não se considera mais isso. Existe uma moda, né, mundial, então todo mundo usa as mesmas roupas, né? Porque agora, ainda com a internet, fica mais difícil. Os ritmos ficam iguais. Isso igual a uma música italiana, russa, alemã, argentina, americana. Né? E é muito engraçado. Por quê? Porque se no Brasil você tem um tipo de batida, você acaba tendo na música lá de fora a mesma batida, mas é cantada de um outro jeito, mas fica tudo muito parecido. Você vê as pessoas cantando e dançando, parece igual, mas eles falam que é diversidade isso daí, né? Nas relações, mesmo desejo de igualdade, né? Os velhos querem parecer jovens, professores se dizem iguais aos alunos, governantes demagogos
procuram se igualar aos governados, né? E aí padre se iguala a fiel, sei lá, deixa de lado a batina e a compostura, né? Não, preciso tirar porque assim eu fico mais parecido, né? Até a voz muda, né? Pega o jeitinho de artista e fala, não, porque eu uso esta roupa, né? Ele tá, sei lá, com uma polo igual a que eu tô usando aqui, pra ficar mais parecido com o fiel, porque... Ah, rapaz, todo mundo virou a gente, né? Todo mundo virou você. Aqui ele fala, usa calça jeans, masca chiclete, mesmo quando vai à mesa da comunhão. E isso é duro, né? E aí, para piorar, é quando você pega e diz que todas as religiões agradam a Deus do mesmo modo. Uma igualdade que é mentirosa, não é verdade. Não tem problema. Se é católico, não, mas se você não é católico, mas se é cristão, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Eu falei num vídeo, que não é o vídeo do curso, recentemente eu lancei criticando, porque veio um protestantezinho aí falar umas bobeiras, e eu deixei claro, falei, amigo, você tá em risco, porque ele disse que é ex-católico, você tá em risco, a alma tá em perigo. Por quê? Você trocou a adoração verdadeira a Deus e você caiu numa armadilha que os filhos de Lutero não têm culpa. E o imaginário deles não consegue chegar e entender a verdade absoluta. Agora você que saiu da Igreja Católica, você está com risco. Porque você se torna um idólatra. E não adianta vir falar que a gente é idólatra, porque a sua cabeça já está totalmente deturpada. Você está se tornando um verdadeiro idólatra e culpando a gente de idolatria, mas a burrice é só sua, né? Então esse é o problema. E aí no primeiro, né, na primeira ele faz essa introdução e eu trouxe mais algumas coisas aqui. Precisamos entender que o universo é desigual e hierárquico. Quando você analisa toda a hierarquia de seres, que vai desde o mineral, que é matéria pura, até o anjo, um ser puramente espiritual, quer dizer, desde a matéria pura até um puramente espiritual, você vê que tudo é desigual e que possui uma hierarquia, melhor e menor. Não só os vários reinos da criação são desiguais, mas em cada um destes reinos possui uma grande proporcionada desigualdade. Os vegetais, os minerais, os animais são iguais? Mesmo aqueles de mesma raça, os animais se diferenciam, possuem características próprias, possuem até, o jeito diferente. O seu gato, o gato que você tem aí é diferente dos gatos que eu tenho aqui. Por mais que eles sejam da mesma raça. Agem diferente, tem situações diferentes. É claro que eles vão copiar muitas coisas iguais. A gente vai ver o que é isso aí. Sim, porque eles são de mesma raça, mesma espécie. No reino vegetal, você olha o microcosmo, e o macrocosmo, as estrelas, não são iguais. Cada um tem uma função. Os satélites atendem os planetas. E a estrela, uma estrela é diferente de outra. Reino vegetal, desigualdade cresce de valor porque a vida vegetal traz uma variedade maior. Há cedros majestosos no Líbano, sequoias gigantescas e antiquíssimas na Califórnia, orquídeas delicadas e exóticas nas selvas brasileiras e repolhos vulgares em qualquer horta. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Vai ter o melhor, vai ter o pior. São desiguais. Inclusive pela necessidade ou pela beleza, pela qualidade, pela necessidade deles. Não só a necessidade aos homens, mas a necessidade ao todo. É a vida dos vegetais. Daí uma desigualdade maior do que aquele existente entre os minerais. Se uma jovem vai a uma festa usando um bracelete de metal barato, imitando ouro, ela não vai causar com isso escândalo nenhum. Mas se para enfeitar seu vestido colocar sobre o peito não uma rosa, mas um repolho, certamente vai causar
uma estranheza, às vezes risos, às vezes olhares, né? Por quê? Porque a desigualdade entre um repolho e uma rosa é muito maior do que entre o metal vulgar e o ouro. O metal vulgar estava lá no bracelete da menina, mas como estava douradinho, pintadinho, as pessoas olham, deve ser de ouro. Engana. Entre os animais, capacidade de movimento, de atuação faz ainda diferente. É evidente que são diferentes. Tem aquela cena do filme do Rei Leão, logo que aparecem todos os animais. Puxa, é muito bonito aquilo. Porque você vê animais diferentes, todos eles reunidos ali, né, na frente do Rei Leão. Existe ali uma hierarquia. É claro que ali está fazendo uma simulação dos seres humanos, porque é uma fábula. Mas você já vê as diferenças. O leão tem porte majestoso e bem merece ser chamado de rei dos animais por sua grandeza. Se lançarmos a um leão um pedaço pequeno de carne, ele não vai comer. Sabe por quê? Porque Deus fez o leão com um esplêndido defeito na vista, ele só vê coisa grande. Ele não vê coisa pequena. Você colocou um bifinho ali, ele passa, ele não vê. E isso funciona com o seu gato, né? Seu gato, de muito perto, ele não vê tão bem. Ele vê bem coisas ao longe, aí ele consegue, opa, tá ali, aí ele vai, né, devagarzinho. O gato também é meio assim. Com isso ensina o homem que deve ter olhos só para o que é grande, não mirando o que é vil. É assim que o leão ensina o homem. O morcego, um rato que voa, é tétrico e monstruoso, dotado de um aspecto horripilante. Alimentando-se de sangue alheio, ele somente pousa de cabeça para baixo, tendo de tudo, a exemplo do demônio, uma visão invertida. Para ele a luz é tenebrosa, nas trevas ele vê, elas são seu reino, como delas Satã é o príncipe. Ele está fazendo aqui uma comparação, fazendo esse jogo, esta analogia dos animais, né, com o homem, com o demônio. E assim vai, ele vai explicando, e por exemplo os anjos são seres puramente espirituais, mais perfeitos da criação. A desigualdade é maior que em qualquer reino do universo, né? Eles se dividem em 3 ordens, e cada uma delas também tem 3 coros, cada uma dessas ordens, né? São portanto 9 coros angélicos, sabiamente hierárquicos. Eu ainda não trouxe vídeo sobre isso, trarei vídeo em breve sobre os anjos, tá? Tô devendo, né, para explicar esses 9 coros angélicos. Mas dentro de cada coro a desigualdade é tão grande que não há 2 anjos da mesma espécie, cada anjo é único. Apesar de eles serem... são todos anjos, são todos arcanjos. Cada arcanjo é único. Isso está na Suma Teológica. E nos homens? Bom, a desigualdade existente em todos os reinos nos leva a deduzir a sua existência. Há uma desigualdade nos homens. Olha que coisa! Com efeito, examinando os seres humanos, constatamos que eles diferem uns dos outros, desde as pontas dos dedos até a ponta da alma. Por exemplo, calcula-se que antes se esgotará a energia e a luz do sol do que aparecerão 2 homens com a mesma impressão digital. Não tem. Leandro, mas clonaram. Não será a mesma impressão digital. Mas são gêmeos. Não é a mesma impressão digital. Aliás, nem o jeito é igual, né? Os dois sempre têm características completamente diferentes. As desigualdades psicológicas e espirituais são ainda maiores do que as físicas. A variedade de inteligências, talentos, virtudes é imensamente maior do que a dos rostos. Às vezes até um é meio parecido com o outro, mas o jeito, nossa, não parece nada. Cada homem é em certo sentido único. E isso que é legal. Entretanto, há nos homens uma igualdade fundamental, proveniente do fato de terem uma só natureza, a natureza humana. Ser homem é ser animal racional, isso é, ser constituído por corpo animal e alma espiritual, capaz de aprender com inteligência, querer com a vontade e sentir com a sensibilidade. A natureza de um ser é composta por tudo que é necessário para que ele seja o que ele é. Então ele precisa ter essas coisas para ser considerado homem, ser humano, homem ou mulher, ok? É preciso ter corpo animal e alma racional para ser homem. Nisso, todos os seres humanos são iguais,
Daí os direitos naturais decorrentes dessa natureza comum a todos devem ser iguais para todos. Existem algumas coisas que tem que ser igual, né? Todos os homens têm direito igual a viver, a se alimentar, a trabalhar, descansar, reproduzir, ter propriedade, saber a verdade, amar o bem, conhecer a beleza. Essas coisas, inclusive, estarão ali. Por isso que eu estou explicando os 10 mandamentos, que o negócio tá ali intrínseco. Você vê, eu falei de alguns mandamentos, do 7º mandamento, do 5º mandamento, do 4º mandamento, né? Por isso a família é um direito, porque ela dá o direito à vida. Sem a família não tem vida. Os direitos naturais, repita-se, são iguais porque provém da natureza, que é a mesma para todos os homens. Todos os homens precisam ter essas coisas. Essas coisas precisam ser pensadas por governantes, senão elas não trarão benefício para a sociedade como um todo. Mais do que isso, homens têm uma suprema igualdade a de terem sido todos chamados à mesma e eminente dignidade de filhos de Deus, tendo todos o mesmo fim. Cada um será julgado pela mesma lei e receberá o castigo ou recompensa que merecer. Isso é Leão XIII, falando na encíclica Quod... Vamos ver se eu consigo falar, tá? Se eu errar, desculpe, eu não sei latim, tá, gente? Quod Apostoliti Munerias, de 28 de dezembro de 1878. A fonte é da editora Voz de Petrópolis, página 8. Todavia, entre os homens existe essa igualdade fundamental e natural. E disto não se segue que sejam iguais em tudo. Nos acidentes, os homens são diferentes. O que são acidentes, Leandro? Acidentes são qualidades que existem num ser, mas não lhe são necessárias para ele ser o que ele é. Quer dizer, várias pessoas, né, são pessoas humanas, várias pessoas são humanas, e não é preciso ter pele branca, 1 metro de altura ou pesar 90 quilos para... só será humano se fizer... Não, isto não define o ser humano no sentido de igualdade. Isso aí é um acidente. Não é preciso ser doutor. Todos precisam ser formados em filosofia. Não. Ou todos precisam ser jogadores de futebol. Não precisa ser atleta. Ser alto, gordo, branco, doutor, são acidentes da natureza humana. Isto não pode ser a força para a igualdade, porque não é. Isso são acidentes. Então, quando os acidentes, isso não está no texto, estou dizendo agora, quando esses acidentes eles começam a ser o propagador para a igualdade, só vai dar confusão. Por isso a questão sexual não pode ser, o protagonista na questão da igualdade ou desigualdade, porque aí só vai arrumar problema. Acidentes são qualidades que existem num ser, mas não lhes são necessárias para ser o que é. Para ser homem não é preciso ter pele branca, é isso. Poderíamos dividir os acidentes em 2 grandes grupos. Aqueles dos quais decorrem e dos quais não decorrem direitos. Vejamos algum exemplo. Vamos ver o exemplo A. Alto ou baixo, loiro ou moreno, gordo ou magro, calvo ou cabeludo, branco ou preto. Os acidentes do grupo A não produzem direitos. Homem ou mulher. Mas os acidentes do grupo B produzem direitos. Entendeu? Vamos ver o grupo B? Virtuoso, pecador. Ladrão ou honesto. Professor e aluno. Capaz e incapaz. Trabalhador ou vadio. Pai e filho. Acidentes desiguais correspondem direitos acidentais desiguais. É justo que o virtuoso, o trabalhador, o capaz tenham mais direitos que o pecador, que o vadio e o incapaz. Quando isto não acontece, você se sente roubado. É ou não? Você sabe que quando isto não acontece, você se sente mal.
Você fala, pô, mas que injustiça. Eu tô trabalhando aqui, o cara não trabalhou nada. Você é estudante, pô, eu tô estudando aqui, o outro estudante não tá estudando nada, tá um vadio. Ele não tá estudando. E por que eu vou ter a mesma nota que ele? Pô, o professor tá sendo injusto. O professor deve ter mais direitos que o aluno, assim como o pai tem mais direitos que os filhos, embora todos eles sejam iguais por natureza e tenham mesmos direitos iguais naturais. Ok? O erro fundamental de todas as formas de racismo, gente, consiste em atribuir direitos e deveres em função de um acidente do grupo A, qual seja a raça ou a cor da pele. Ou seja, se eu beneficio uma pessoa por ela ser alta em detrimento do baixo, por ele ser magro em detrimento do gordo, há um racismo aí, nesse sentido, do desrespeito. Então tem campanhas que... Tem uma parte dessas campanhas que são boas, só que elas vão para o extremo, aí vira igualitarismo. O que acontece depois disso é que ele começa a querer a supremacia desse grupo. Ele não quer só o respeito, ele quer a supremacia do grupo. Por isso que fica a guerra homem contra mulher. Não era para isso ser. Isso são acidentes. Um nasceu homem, outra mulher, pronto. Agora, quando você fala, não, temos que ter os direitos para as mulheres, aí o dia 8, é o que eu falei lá, o dia 8 de março tem que ter uma lei para a mulher. Por que tem que ter uma lei para a mulher? Não, ela já tem os seus direitos garantidos pela lei, mas não precisa criar mais lei, porque aí você pode estar prejudicando o homem. E a lei não é para prejudicar, a lei é para, neste ponto, dar esta igualdade que os acidentes não permitem. Acabou. Entendeu? Ficou mais fácil assim, né? A desigualdade de direitos e do poder provém do próprio autor da natureza. Então, quer dizer, existem algumas coisas que elas acabam sendo desiguais. Você foi lá, trabalhou, estudou, tudo mais. O outro não estuda, não trabalha, não quer nada com nada e tal. Faz sentido ele conseguir um emprego e ganhar a mesma coisa que você? Não. Não faz sentido. Vai continuar o Leão 13. Aquele que criou e governa todas as coisas, regulou com sua sabedoria providencial que as ínfimas coisas ajudadas pelas medianas e estas pelas superiores consigam todas o seu fim. Não é a sua posição, o seu cargo, sua classe social que vai definir isso. Por isso, assim como no céu, que quis os coros dos anjos fossem distintos, subordinados uns aos outros, e na igreja instituiu graus e diversidade de ministérios de tal forma que nem todos fossem apóstolos, nem todos doutores, nem todos pastores. Assim estabeleceu que haveria na sociedade civil várias ordens diferentes em dignidade, em direitos e em poder, a fim de que a sociedade fosse, como a igreja, um só corpo, compreendendo um grande número de membros, uns mais pobres do que os outros, mas todos reciprocamente necessários e preocupados com o bem comum. Papa Leão 13, gigante Papa Leão 13. As suas cartas realmente atingem a questão da sociedade com inteligência, com prudência, com sabedoria. E ele continua na Humanum Genus. Se considerarmos que todos os homens são da mesma raça e da mesma natureza e que devem todos atingir um mesmo fim último, e se olharmos aos deveres e aos direitos que decorrem desta comunidade de origem e de destinos, não é duvidoso que eles sejam iguais. Mas como nem todos eles têm os mesmos recursos de inteligência, e como diferem uns dos outros, seja pelas faculdades do espírito, seja pelas energias físicas, como enfim existem entre eles 1000 distinções de costumes, de gostos, de caracteres, nada repugna tanto a razão como pretender reduzi-los todos à mesma medida, a introduzir nas instituições da vida civil uma igualdade rigorosa e matemática. E hoje em dia limpinha. Quando duas coisas são iguais em sua natureza, diferentes nos seus acidentes, elas são semelhantes e não iguais.
Assim, os triângulos iguais na forma natureza e diferentes no tamanho, acidente, são semelhantes e não iguais. Quem quisesse construir, por exemplo, um viaduto e nos cálculos tratasse dois triângulos semelhantes, como fossem iguais, erraria. O viaduto desabaria porque semelhante não é igual. Ora, a sociedade moderna comete o mesmo erro ao promulgar constituições nas quais se afirma que os homens são iguais, quando na verdade são semelhantes. E aqui ele completa, né? Isso aqui é a palavra do Orlando. Por isso a sociedade está ruindo. A Constituição fala que todos os homens são iguais, são semelhantes. Leandro, mas como assim? Ora, mas a Bíblia Sagrada fala isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é igualdade. Em síntese, afirmamos que, maravilhoso isso, hein? A desigualdade é uma lei da natureza. Deus fez tudo com desigualdade. Em todos os reinos da criação existe desigualdade. Também, entre os homens não há igualdade. Iguais na natureza, desiguais nos acidentes. Os homens são semelhantes e não iguais. Da igualdade de natureza dos homens decorrem direitos naturais e iguais para todos. Assim, o racismo é um crime, porque nega a igualdade natural. Ora, todas as pessoas nesse ponto são iguais. Indiferente desse acidente de cor, né? Um é um, o outro é outro. Ou diferente da natureza de país, porque um é japonês, o outro é cambodjano, o outro é brasileiro, o outro é... né? Não interessa. Isto aí é um direito natural, que são iguais para todos. A cor de pele é acidente que não gera direitos. Ok? Da desigualdade de certos acidentes derivam-se direitos acidentais desiguais. Na escala hierárquica da criação não há desigualdades bruscas ou desproporcionadas. As desigualdades encontram-se sempre em pequenos graus. A desigualdade cresce com a perfeição do ser. Quanto mais perfeito é o ser, maior é a desigualdade. Quanto menos perfeito, menos é a desigualdade. Ou seja, nós estamos ficando igual porque nós estamos nos tornando cada vez mais imperfeitos. Então está todo mundo ficando igual, todo mundo faz a mesma coisa, gosta da mesma coisa, faz as mesmas coisas, as músicas estão as mesmas porcarias, né? Os gostos também, a forma de fazer as coisas, está tudo igual. E aí o pessoal começa a falar assim, mas as pessoas que jogavam, por exemplo, né, faziam tal esporte eram melhores antes. Por que agora não surgem grandes craques como aquele? Pois é, vocês estão fazendo igualitarismo nos esportes também, então vai dar isso, vai começar a não ter mais lideranças. E isso se percebe em todos os meios. Né? Tinham grandes empresários, agora tem uns empresários mais ou menos, que ganham muito dinheiro, mas não têm a mesma sabedoria daqueles. Né? Porque agora não temos grandes líderes. Eis aí. As menores desigualdades existem entre as pedras, as maiores entre os anjos. Quanto mais um homem se aperfeiçoa, mais se diferencia dos outros. Duas crianças ingressam na escola, ambas analfabetas, ambas muito semelhantes. Anos depois, uma se formou em medicina, a outra em engenharia. Elas se aperfeiçoaram, elas se diferenciaram mais, né? Já não são iguais. Querer impor a maior igualdade possível entre os homens é querer que eles não se aperfeiçoem, mas decaiam. A igualdade só pode realizar pelo nível mais baixo. Né? Não tem como nós fazermos o tal mundo melhor e todo mundo ficar rico. Pode ver, quando o pessoal começa com esse papo de mundo melhor e começa a querer forçar uma igualdade, a sociedade tem muito mais pobre do que tinha antes. Você tinha pobre, mas como você tinha rico, às vezes diminui um pouco. Por quê? Porque tem um monte de gente enriquecendo, então aumenta o número de pessoas querendo seus negócios próprios, a sociedade começa a ganhar mais dinheiro. É muito mais simples, então você tem achatada. Diminui a desigualdade que você, quando faz pela forma estatal, fica só o Estado rico e o resto tudo pobre. É isso que acontece nesses governos tirânicos aí. Espero que isso aí fique claro, já que a gente tem que sempre trazer, né, essa questão do fim da treta, para você entender que não dá para votar em quem pensa assim. Né?
Só a desigualdade social permite o progresso social. Nossa, isso é polêmico, né? Quanto mais degraus houver numa escala social, mais fácil será progredir e ascender socialmente. Ou seja, tem que ter mais cargos e mais funções que a pessoa vai galgando. Por quê? Porque aí ela consegue crescer de pouco em pouco. Se tá todo mundo pobre, aí o próximo cargo é um cargo político, é um cargo público e é muito alto e poucas pessoas podem, poucos serão ricos, poucos terão condição, poucos terão uma vida melhor. Isso aí é só pensar. Quanto menos degraus e quanto mais eles forem desproporcionados, mais difícil a ascensão, o progresso social, a solução socialista para o problema de uma sociedade excessiva e desproporcionalmente desigual é fazer a igualdade, isso é, retirar a escala social. Feito isso, fica impossível progredir socialmente. Você não progride porque você já tem aquele pessoal que está no poder e como ele tem obrigação, porque essa é a segunda fase, né? O socialismo está substituindo o capitalismo, então ele tem que calar as vozes discordantes. Não dá para ele fazer subir alguém, porque esse alguém pode ser os malvadão que estavam no poder, então nós não podemos deixar crescer. O Estado vai esmagar as pessoas. Isso aí é só pensar. Por quê? Se você precisa tirar do poder aqueles que estavam no poder anteriormente e agora você precisa fazer o mundo igual, então peraí, eu não posso deixar esse pessoal que estava no poder permanecer, então eu tenho que calar as vozes discordantes. Isso aí você encontra teoria básica, tá? Você procura lá, socialismo e comunismo, tá lá, tá explicado isso aí. Então você calando as vozes para você poder fazer o mundo melhor, você não pode deixar todo mundo ascender, porque esse aí pode ser um opositor, entendeu? Então às vezes você vai ter que fazer com que os meios justifiquem os fins. E aí, para calar as vozes discordantes, às vezes você vai ter que usar de força, às vezes você vai ter que usar da lei, às vezes você vai ter que usar da mentira para fazer a coisa prevalecer. Por quê? Porque às vezes aquele cara até era bonzinho, só que como ele estava lá, não, ele tem que ser visto como opressor, ele tem que ser visto como gente ruim, tem que ser visto como um problema. Aí você tem que esmagar as pessoas. A civilização cristã medieval, sancionando as desigualdades postas por Deus, criou uma sociedade hierárquica com desigualdades proporcionais, facilitando a mobilidade, ascensão e progressos sociais. Vai ler Thomas Woods, vai ler Regine Pernod, vai ler Jacques Le Goff, que são autores, historiadores, que estudaram a Idade Média, perceberam que a Idade Média não é Idade das Trevas coisa nenhuma, é um mito isso aí também, é um grande mito, não é a Idade das Trevas, não é a Idade do medo, né? Do obscurantismo, não. Aliás, alguns nem eram católicos, nem cristãos, não só esses três, tá? O Thomas Woods é católico, a Regine também, mas outros não eram, outros medievalistas, né? Estudantes de história medieval não eram cristãos e chegam na mesma conclusão. Os atuais, se tu estudar o pessoal que ouviu os iluministas, aí não, aí tu vai pensar um monte de besteira sobre a Idade Média. E a civilização moderna, na medida que tem por ideal a igualdade, rejeita o aperfeiçoamento dos indivíduos, porque isso os torna mais desiguais. Então tem que ficar todo mundo igual. Se vai ficar todo mundo igual, cai a qualidade, a inteligência das pessoas. Será que é coincidência que pela primeira vez na história nós temos a sociedade, isso no mundo, onde os filhos estão com QI abaixo dos seus pais? Isso nunca tinha acontecido na história. Será que é normal isso? Aí ninguém para dizer que esse pode ser um possível problema, né? Porque todo mundo debatendo, é o método de ensino. Porque o método de ensino está ensinando igualdade. Igualdade não, igualitarismo, desconsiderando os acidentes e, na verdade, considerando que os acidentes que tem que provocar a tal da igualdade. Só que aí a igualdade vira um igualitarismo, a forma de fazer isso vira uma forma ditatorial e tem que se forçar a sociedade a respeitar e obedecer, porque agora é assim, senão não. E aí, o que é isso? Isso torna, a sociedade igualitária atual totalmente decadente. E continua aqui. Ele vai falar sobre o bem que a desigualdade
vai fazer, né, que é um bem, né? Por exemplo, eu não vou continuar, mas assim, ele vai dizer, ó, a desigualdade é um bem porque permite que haja no universo uma imagem da sabedoria de Deus através da ordem estabelecida através dos diferentes seres e de suas qualidades e acidentes. Pronto. Vai dizer também que a desigualdade é um bem porque permite que haja no universo uma imagem do amor de Deus pela caridade. Pare e pensa comigo. Eu tenho vários livros aqui. Se todos eles forem iguais, não tivessem diferença nenhuma, como é que eu posso dizer para uma pessoa, coloque em ordem? Não tem ordem. Esse é o ponto. Não tem ordem nenhuma nisso. O que vai trazer harmonia e beleza nisso aqui é a desigualdade que esses livros têm em tamanho, em forma, em texto, em cor, em qualidade, que vai fazer um livro ser melhor que o outro, ou mais necessário do que o outro, ou mais importante do que o outro, ou maior do que o outro, ou mais... Entendeu? Agora, se todos são iguais, eu falo, põe em ordem. Você vai falar, que ordem? São todos iguais, são da mesma edição, são da mesma editora, têm a mesma cor, têm a mesma forma, têm o mesmo texto. Mas só vai ter uma mensagem, não vai ter várias mensagens para se aprender. Como é que você põe em ordem um negócio desse? Não tem ordem. Não há ordem numa igualdade total. É aí que você vai ver um negócio chamado harmonia do universo. Eles não poderiam ser ordenados. Não teria harmonia, não teria beleza. Porque um arco-íris só é belo porque ele tem 7 cores diferentes. As cores dão esta harmonia ao arco-íris. Mais do que a beleza de cada cor isolada. Então, é belo quando vemos, por exemplo, esses eventos que ocorrem, como por exemplo a Copa do Mundo, não pela Copa em si, ou pelo futebol, não por isso, mas porque estão diversas nações e pessoas completamente diferentes, por causa do seu rosto, por causa da sua cor, né? Por causa às vezes até da habilidade que um acaba tendo, que é um pouco diferente do outro. Você vê, por exemplo, em outros esportes, que aí uma nação, por causa da sua cor, possui qualidades físicas específicas que facilita que ele seja melhor. Como por exemplo, quando a gente vê aqui no final do ano a São Silvestre, você tem certeza que algum africano vai ganhar, porque existem qualidades específicas do africano, né, da pessoa negra, que dão qualidades para ele correr, que é muito melhor que a do outro. Entende? Então isso traz uma beleza ao mundo por conta de acidentes que nós não sabemos. Nossa, por que é assim? Por que ele tem mais qualidade? Por que o outro tem mais qualidade assim? Por que o outro é mais inteligente? São coisas que revelam uma beleza e uma harmonia do mundo, e uma harmonia e uma beleza das pessoas, né? Que faz com que tenhamos o mundo. Agora, o pessoal quer todo mundo igual uma fábrica de salsicha. Eu acho muito curioso. E aí se você nunca viu, procura um clipe de uma música chamada Another Brick in the Wall, parte 2, do Pink Floyd, banda Pink Floyd. Ele faz um questionamento à educação atual. Não é tão profundo, mas é um questionamento. E quando você vê o clipe, você vê as crianças andando do mesmo jeito, né, meio robóticas, e aí elas caem numa máquina, né, porque elas foram ordenadas, o professor as ordena, né, passam assim, aí todas elas vão andando assim, né, igual robozinhos, e aí elas caem numa máquina e saem salsichinhas. Todas elas saem com formato de salsicha. Isso é educação atual. E o grande problema, né? E o legal de ser fábrica de salsicha é porque todo mundo fala que salsicha não faz bem para a saúde, né? Fala que salsicha não é boa. Então, quer dizer, até a qualidade desses alunos formados, quer dizer, caiu lá, virou a salsicha, está formado, é pior do que o que nós tínhamos antes.
Se você tem todo um mecanismo para funcionar, você pega um carro, ele tem motor, né? Ele tem polia, ele tem roldana, ele tem o acelerador, o freio, o breque, tem as velas, tem tudo aquilo ali para dar a partida, tem a ignição. Se fossem peças iguais, o carro não funcionaria, porque você precisa ter peças diferentes para dar o funcionamento do carro. Da mesma forma, a beleza de uma música necessita de todo o conjunto musical, todos os instrumentos. Para dar a harmonia e a sinfonia musical, você precisa de instrumentos diferentes, né? Para que quando vai um coral, você precisa ter vozes diferentes para fazer aquilo lá, fazer toda aquela harmonia da música. Então, e se todo mundo tocasse igual e cantasse igual? Você não teria harmonia nenhuma, você não teria melodia nenhuma. Talvez você teria um ritmo único. Aí você começa a perceber porque que a música está caindo na sua qualidade. Porque o pessoal já rompeu com a harmonia. E consequentemente já estão também ruindo com a melodia. E ficando só com um ritmo, as músicas começam a ficar iguais. O jeito de cantar está ficando parecido. Aí a única diferença vai ser a língua que cada um canta. E dos gestos que fazem começam a ser também parecidos, iguais. Os gestos de dança. Que beleza há nisso? Não há beleza nenhuma. Por quê? Porque não tem mais diferença nenhuma. Não tem uma sinfonia. Então o igualitarismo não é a igualdade dos seres, como nós mostramos ali, ao qual nós não somos iguais, somos semelhantes. Então, esta imagem e semelhança que nós temos precisa ser, de certo modo, divergente, precisa ser diferente. Nós não somos iguais, iguaizinhos. Mas nós temos estas coisas que a lei natural nos permitiu que tenhamos os mesmos direitos, que tenhamos as mesmas qualidades. Acho que ficou claro, né? O igualitarismo quebra e mata a sociedade. Mas eu indico a você, porque o texto é muito maior do que isso, eu não tenho todo esse tempo e nós já temos aí quase 1 hora de vídeo, que você leia o texto, né? Eu indiquei, o texto é muito bom, muito do que eu trouxe aqui, é lógico que eu trouxe outros exemplos, muito que eu trouxe aqui, muito mais está dito lá, ele ainda vai explicar na Sagrada Escritura essa questão da diferença dos seres, já que ele deu uma catequese. Nós ficamos por aqui, mas agora vem a sua lição de você ler o texto, o link está aqui na descrição. E, inclusive lá você pode deixar impresso, ler quando você quiser, né? Então imprime, joga lá, né? Eu tenho aqueles livros eletrônicos, joga lá para o livro eletrônico, então vai estar em PDF e você vai poder ler. Então eu sugiro que você leia esse texto. Por quê? Porque isso vai te ajudar a votar e acabar com a treta. Não vai ter treta, porque você vai entender exatamente onde é que está o problema. Mas a gente ainda vai ter mais explicações sobre essa questão, porque eu falei de ideologias aqui, eu já falei um nome aqui, mas a gente tem nomes a tratar. Em breve, nós vamos pegar um ponto do catecismo específico, aliás, não do catecismo, do compêndio do catecismo, que traz ali uma explicação rápida, direta, e ali está uma condenação, que aí vai ficar muito mais fácil de você entender. Mas por hoje é só. A todos vocês, que Deus os guarde.